É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 27 de janeiro de 2021, hoje é quarta-feira da terceira semana do tempo comum. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estavam à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada logo que a escutam. Chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O semeador saiu a semear. Meu irmão, minha irmã, embora em meio a tantos opositores, a palavra de Deus ainda encontra resposta em muitos corações, pois sempre haverá quem a acolhe e se deixa conduzir por ela. A palavra de Deus é fonte de vida, é semente que traz dentro de si a força do Senhor Jesus, que continua lançando sementes em nossos corações, através de seus enviados, confiante de que nós saberemos cultivá-la no espírito da fé e da fidelidade a Deus. No Evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir, Jesus, através de uma parábola,
coloca o coração humano como símbolo de um campo com solos diferentes e que receberam a mesma semente. Através desta parábola, Jesus chama a nossa atenção sobre a importância do acolhimento à palavra de Deus, comparando-a com a semente lançada à terra. Com esta pedagogia, Jesus, falando diante as multidões, mas só entendia a sua mensagem quem queria entender, quem estava com o coração aberto para acolhê-la. Uma parábola tanto pode revelar como esconder. Vai depender da forma de escutá-la. Para os pequenos, os que escutam com o coração, as parábolas falam de vida do amor maior. Já para os grandes, os que são cheios de si mesmos, as parábolas não dizem nada, não passam de meras histórias. A todo instante somos chamados a sermos semeadores da palavra de Deus. Mas antes, precisamos de ser terra boa para colher a semente e cultivá-la no nosso coração. Afinal, são dessas sementes que virão os frutos e, simultaneamente, novas sementes. Como anunciadores da boa nova do reino, devemos aproveitar todas as oportunidades para lançar a palavra de Deus. Tomando o exemplo do vento que apenas espalha a semente, sem se preocupar em que tipo de terreno ela irá cair. A grande virtude daquele que planta é a paciência, já que do plantio há a colheita. Existe um caminho longo a ser percorrido. Tudo acontece através de um processo muito lento. Como semeadores da palavra de Deus, devemos ter a paciência. Afinal, não existe tempo marcado para que uma semente lançada possa germinar, render frutos. Que na nossa missão de espalhar a palavra de Deus, sejamos humildes, pacientes, como o agricultor. O agricultor não tem pressa, não almeja em ser conhecido, prestigiado, ele quer apenas semear. Por mais que acreditamos ter o conhecimento da palavra de Deus, não seremos bons semeadores se não damos o exemplo, isto é, se não colocarmos em prática esta palavra, se não nos aproximarmos de Jesus com humildade, como um discípulo que quer aprender sempre mais com o Mestre. A nossa felicidade plena começa a partir de uma pequena semente que Deus plantou no nosso coração, que é a semente do amor. Semente que, se bem cuidada, germina, cresce, floresce e frutifica o mundo. Cultivar e semear a semente do amor é colaborar na construção de um mundo melhor, um mundo mais justo e mais fraterno. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.